Se existe uma regra não escrita e absolutamente sagrada no código da amizade, é que a esposa do seu amigo é intocável. Mas aparentemente ninguém nunca avisou isso para o nosso querido vizinho da rua Spooner, o Glenn Quagmire. Se você, assim como nós, ama Family Guy, com certeza sabe que Glenn não é muito conhecido por respeitar os limites quando o assunto é mulher. Na verdade, pra ele, olhou, sorriu e o resto você já sabe. Mas é aquilo, ser mulherengo é uma coisa. Agora perseguir, cantar e dormir com a esposa dos amigos é totalmente diferente. E é por isso que hoje eu vou te provar que o maior talarico que já existiu só podia ser o Quagmire. E pra te provar que Glenn é o maior talarico de todos os tempos, precisamos entender de onde tudo isso começou. Porque aparentemente a obsessão pela esposa do seu melhor amigo vem desde cedo. Lá quando a cidade parou para assistir o sorteio de um tema para o desfile de Quahog. Aqui cada cidadão enviou uma sugestão e por causa disso tivemos alguns temas bem horríveis. Eu sugeri intimidade. Um tema simples, mas mesmo assim poderoso. Vamos lá, superando dificuldades. Vamos lá, superando dificuldades. O meu é mulheres pra quem passei doenças venéreas. Au! Mas no final, o escolhido foi o episódio de Quem é o Chefe, onde Tony vê a Angela tomando banho. Porra, é claro que um tema desse só poderia ter sido indicado pelo Peter Griffin. E mesmo sem ninguém conhecer do que se tratava, Peter conseguiu reunir a turma e construir um carro alegórico que ficou tão bom ao ponto de garantir o prêmio do festival. Mas é aí que surge um pequeno problema. Quem dos 4 ficaria com o troféu? É claro que isso daria uma bela treta. Então, para evitar essa confusão, eles tentaram deixar o troféu na rua. Mas também não demorou muito para ele acabar desaparecendo. Por causa disso, Peter começou a investigar seus vizinhos, casa por casa, para descobrir quem seria o responsável por essa pilantragem. E é aí que tudo começa a ficar interessante. Porque quando ele vai procurar na casa do Quagmire, nós descobrimos que não é só o troféu que o Glenn quer pegar. Nada. Esse bicho é tão sacana que teve a cara de pau de tirar o rosto do amigo das fotos. Pelo menos isso nos mostra algo importante, porque diferente da Loretta e da Bonnie, que vamos falar mais pra frente, Glenn demonstrou ter uma casada favorita. E para que vocês não achem que eu tô falando isso só por causa de algumas fotos escondidas no armário, calma que isso vai ficar ainda muito mais bizarro. Ah, e se isso já pareceu estranho pra vocês, eu quero muito ver a reação de vocês no próximo caso. Que acontece quando Lois recebe uma ligação da sua irmã Carol, que estava grávida e tinha acabado de ser abandonada pelo marido. Peter, presta atenção. A minha irmã ligou, o bebê dela vai nascer a qualquer momento e o Ted acabou de abandoná-la. Espera um pouquinho, espere. Você tem uma irmã? Casado há anos, com 3 filhos nas costas, e o cara não sabia que a esposa tinha uma irmã? Só podia ser o Peter. E como o bebê podia nascer a qualquer momento, Lois decide viajar pra ficar com ela e deixar as crianças com uma pessoa muito responsável. Pelo visto ele realmente não é bom com crianças, mas pelo menos é esforçado ao ponto de tentar buscar formas para entreter o pessoal. E uma dessas formas foi um caça ao tesouro onde ele pede coisas aleatórias, como um lápis, uma placa de velocidade e uma escova da Lois. Acho que a esse ponto vocês já estão suspeitando que essas coisas não são tão aleatórias assim, então se preparem que agora tudo vai ficar ainda mais estranho por aqui, porque essa escova realmente não tinha nada de aleatório. Na verdade, Quagmire já tinha um plano bem bizarro para esse objeto. Alguns dentes e algumas unhas do pé cortadas e estaremos prontos para o nosso encontro. Cara, essa é sem dúvida uma das coisas mais bizarras que ele já fez. E olha que ele já fez muita, mas muita coisa estranha. Então, até aqui, nós já vimos ele com várias fotos dela e agora descobrimos que ele estava praticamente montando uma Lois particular. E tudo isso apenas para ficar imaginando ela. Que bizarro. E Glenn também já nos provou que tem uma imaginação bem fértil. Como naquela vez em que a família foi para uma cafeteria pique Starbucks e lá a Lois descobriu que o Pumpkin Spice Latte voltou ao cardápio. Pra você que não sabe o que é, nós estamos falando de uma bebida que ela ama e que acabou viciando a Meg também. O único problema é que essa bebida é sazonal, ou seja, ela só é vendida em uma época do ano. E por causa disso, Meg propõe que elas entrem na cafeteria e furtem os ingredientes. Meg, eu achei! Pumpkin Spice. Ótimo! Valeu!
Valeu, vadia. Será que dá pra parar de me chamar assim? E você já sabe, né? O que essa família tem de crimes, eu não tenho de água bebida. E é claro que um crime nessa escala acabaria gerando uma investigação policial, dessa vez comandada por Joe, que ao ver uma possível evidência de uma pegada, leva a foto ao único homem que conhece os pés de todas as mulheres da cidade. Tenho uma fila de 3 semanas na perícia. Achei que você poderia ajudar. Você veio ao lugar certo. Tem um banco de dados com o pé de toda mulher de Quahog. Chamo de o livro dos pés. Então, não foi nem um pouco difícil pro Glenn descobrir que essa pegada era da Lois. E se levar apenas alguns segundos para reconhecer a pegada da esposa do amigo não fosse ruim o suficiente, ele ainda mostrou ter uma imaginação bastante aflorada depois de Joe falar o que faria com ela. Vamos pegar a Lois. Sério? Eu posso ir primeiro? Não, eu digo que temos que algemar e jogar ela no banco de trás da minha viatura. Botar ela numa sala e apertar até ela ceder. Vê se ela gosta de ficar presa. E já que estamos falando de um caso criminoso da Lois, isso me lembrou de um outro momento em que Quagmire também levou as coisas no duplo sentido. E tudo aconteceu quando ele estava no mercado e acabou não tendo dinheiro para comprar o que queria. E conhecendo nossa criminosa, nós sabíamos que ela ia ter a ideia de furtar a comida. Mas não só a comida, como também roupas, bijuterias e até o martelo do juiz, que obviamente mandou prendê-la. Eu não conseguia me controlar. Muito bem, senhora Griffin. Considerando que esta é a sua primeira transgressão, decidi ser bondoso. Onde é que está o meu martelo? Tá já aqui. Sentencio a 2 anos de prisão estadual. Com isso, os Griffins vão até a penitenciária para visitar a Lois. E adivinha quem também estava lá? Sim, o Quagmire, mas por um outro motivo. Quagmire, o que está fazendo aqui? É o dia da visita conjugal. Eu adoro transar com mulher presa. Diga-te. Pelo menos aqui ele estava atrás de mulheres solteiras, eu espero, e não fantasiando a esposa do seu amigo. Pelo menos não até a Lois começar a desabafar. Como se tivesse um buraco secreto em mim. Ai, caramba! E eu estava tentando preencher esse buraco com todos os tipos de coisas e objetos caros. Oh, céus! E eu me senti ótima com todas aquelas coisas preenchendo aquele buraco. Ai, meu Deus! E são tantos casos que se detalharmos todos ficaremos um bom tempo aqui. Então vamos relembrar de forma rápida a vez em que o casal Griffin começou a discutir para saber se Peter iria ou não para a apresentação da Meg. Agora você vai à peça da Meg ou não? Vou sim! Gosta de lamber o tapete vermelho, seu durão? Gosto! Diz que gosta de lamber o tapete vermelho. Eu gosto de lamber o tapete vermelho! Diga-te. E também quando o Quagmire estava pelado em frente à sua janela, vendo Lois mostrar sua habilidade com artes marciais. Isso foi estranhamente excitante. Au! E eu sei que se não fosse a Lois e sim outras mulheres nesses casos, provavelmente o Quagmire teria a mesma reação. Mas percebam que o problema todo é que nessas situações era ela que estava lá, e em momento algum ele deveria ter ficado excitado com a esposa do seu amigo. Além de que esse episódio nos mostra outra característica do nosso talarico, que é o seu desejo constante de observar a Lois. Como vemos quando o pessoal vai até o boliche e ela precisa ir ao banheiro. Dá pra sentar e fazer logo esse xixi? E essa também não foi a primeira vez que isso aconteceu. Teve também aquela vez em que Chris foi coroado pela 4ª vez como o maior burro da escola, fazendo Lois tomar a atitude de se tornar professora substituta. Mas para não deixar seu filho constrangido, ela se apresenta com o sobrenome Peter Smith e uma aparência diferente daquela que conhecemos. Mas tem uma coisa que eles não conseguiam esconder de todos: a volta para casa. Isso porque eles moravam no mesmo lugar e precisavam voltar juntos. E é aqui que os colegas de Chris veem os dois no carro e já começam a imaginar coisas. O Griffin entrou no carro com a senhorita Peter Schmidt. Ah, foi ligeiro, Chris. Anda, Chris, abaixa. Uau, o Griffin não é egoísta como amante. É tão bom que ele esteja fazendo sexo. E por incrível que pareça, isso é ótimo pro Chris, porque graças a isso ele consegue se enturmar com os populares. Mas não por muito tempo, porque o pessoal logo começa a suspeitar que Chris estivesse mentindo. Então, por causa disso, eles pedem para que ele tire uma foto da sua professora pelada. No caso, a sua mãe. E é quando ele estava prestes a fazer isso, que vimos o Quagmire dando o ar das graças. O fato de você ter chegado até aqui significa que você é um sórdido. Assume aí. Não sei não, Sr. Quagmire. Para encontrar a verdadeira felicidade, você deve aprender a amar a si mesmo pela totalidade de quem você é. Pórcia de Rossi.
Esse contexto por si só já é tão bizarro que a gente esquece de comentar que o Quag estava perfeitamente camuflado só pra ver a Lois tomando banho. Esse bicho é tão talarico que aparentemente não basta desejar a mulher do amigo. Ele ainda faz todo tipo de operações especiais só pra conseguir ver ela pelada. E até aqui nós temos um talarico que guarda fotos da esposa do amigo, monta uma boneca com partes dela, fantasia com a mulher de todas as formas possíveis e ainda arruma um jeito de observar ela escondido. Só que por mais bizarro que tudo isso seja, ainda existe uma certa distância entre eles. O problema de verdade começa quando Quagmire para de só olhar e imaginar e começa a tentar alguma coisa com a Lois. Começando pelo dia em que Peter arrumou um problema no trabalho por contar apenas uma piadinha que acabou não agradando muito sua colega. Por que as mulheres têm peitos? Pra gente ter alguma coisa pra olhar enquanto elas falam. Pra gente ter alguma coisa pra olhar enquanto elas falam. Por causa disso, o Sr. Griffin é mandado para um retiro de mulheres e volta pra casa um pouco diferente. Ah, droga, não consigo fazer aquela voltinha aqui. Lois, que dia é hoje? Quinta. Ah, meu Deus, estou atrasado. Se não ficasse tanto tempo arrumando o cabelo... Não, Lois, é aquele atraso. E os testes de gravidez? De início, isso até parece uma boa pra Lois. Afinal, quem não quer um marido compreensivo e preocupado com seus sentimentos? Algo que nós sabemos muito bem que Peter não era. Mas depois de ver que seu marido se tornou uma mulher da casa, Lois percebe que prefere o Peter do jeitinho que ele era, e não isso que ele se tornou. Então, ela acaba procurando Quagmire pra pedir ajuda ao nosso querido talarico, que por sinal já tava com a maldade na cabeça. Sei onde quer chegar, Lois, e já estou quase lá, querida. Oh. Mas no fim das contas, ela só queria que o pessoal ajudasse Peter a voltar ao normal. O pior de tudo é que ela só estava preocupada com seu marido e Quagmire conseguiu transformar isso em uma oportunidade para dar em cima dela. Então, tenha consciência que é desse tipo de pessoa que estamos lidando. E essa não foi a única vez em que Lois foi pedir ajuda e ele pensou que ela estava com outras intenções. Essa outra vez aconteceu no dia em que a família Griffin foi até um brechó para comprar um terno para Peter. Mas o interesse do nosso gordão estava mesmo em um pijama vermelho. Ei, pessoal, cheguei do trabalho. Ai, meu Deus, Peter, você foi com esse pijama pro escritório? Pelo menos estou agitando as coisas. Camisa verde, calça bege, que novidade. Nossa, é muito bom abrir essa aba do bumbum. É capaz. É incrível como algo tão simples consegue fazer ele tão feliz. Isso porque ele ainda não tinha nem descoberto o que conseguiria fazer com esse pijama. Ai! Mas o que é que foi isso? Ai! Ah, meu Deus! Lois, não fique nervosa, mas eu acho que posso ser Jesus. Seu pijama criou uma carga de eletricidade quando você arrastou o pé pelo carpete e quando encostou no Chris, passou pra ele. Então acho que não preciso nem comentar que depois disso, a vida dos Griffin se tornaria um inferno graças ao Homem Elétrico. O que fez com que Lois precisasse pedir ajuda ao Quagmire para poder retirar esse bendito carpete. E é aí que tá, Glenn fez isso por ser um bom vizinho? É claro que não. Ele só achou que Lois estivesse o chamando para fazer outra coisa. Sabe, Lois, eu tenho que confessar, quando você me ligou, eu pensei que você estava me pedindo outra coisa. Foi por isso que eu vim correndo, mas tudo bem, seja lá o que for, eu fico feliz em ajudar. E pra isso ele vem correndo, né? Será que se fosse Peter chamando ele teria essa mesma disposição? Eu não sei se vocês têm essa impressão também, mas parece que Quagmire é tipo um abutre rondando a Lois, só esperando Peter dar uma pequena vacilada. E isso fica ainda mais claro no dia que a mãe do Peter apareceu em sua casa após ficar solteira. E após saber que a véia tava querendo colocar seu corpo pra jogo, Lois a leva para o centro comunitário da cidade, onde tava rolando um encontro de solteiros. E é claro que um evento como esse, o maior solteiro de Quahog não poderia ficar de fora. Thelma, pare com isso. Você tem o direito de ser feliz. E existem muitas pessoas legais aqui. Por que não se mistura? Oh, minha nossa, Lois, está solteira agora? Não, Glenn, eu estou com a Thelma. Ah, e quem é Thelma? Esta é a Thelma. Aqui, logo que ele percebe que Lois estava no evento, ele vai correndo até ela perguntar se tinha separado do Peter. E reparem bem no tamanho desse sorriso quando ele faz a pergunta. A velocidade que ele fica feliz por achar que Lois se separou é algo incrível. Isso porque Peter é seu amigo, imagina se fosse inimigo. E por falar nessa amizade, Quagmire já mostrou que está disposto a ajudar Peter em qualquer coisa. Grava bem isso porque é qualquer coisa mesmo. Como naquela vez em que o gordão finalmente recebeu uma oportunidade de crescer dentro da cervejaria,
depois que o antigo operador de empilhadeira se aposentou. Então Angela decide promover ele para assumir o cargo. Mas vindo de Peter Griffin, já esperávamos que ele fosse fazer merda em algum momento. E foi muito pior do que imaginávamos. O idiota simplesmente tentou beber 3.000 litros de cerveja, destruiu a fábrica e esmagou algumas pessoas. Então, como podem ver, as vendas estão indo muito bem. Griffin, você está despedido! Por causa disso, os Griffins começaram a passar por algumas dificuldades econômicas, fazendo com que o Lois precisasse arrumar um emprego. O que significa que agora os papéis dentro de casa vão ficar invertidos, com o Peter responsável pelas crianças e também pelas tarefas domésticas. Eu não quero me gabar, mas eu passei o dia inteiro preparando isso. Oh, essa não! Oh, meu Deus! Então isso significa... E também significa... Só que esse não é nem o maior dos problemas aqui. Isso porque agora que o Lois está trabalhando, a única coisa que ela quer fazer ao chegar em casa é relaxar um pouco. Se é que vocês me entendem. Mas pro seu azar, ela acaba descobrindo que o nosso querido Peter estava enfrentando um pequeno problema. Como posso dizer delicadamente, minha salsicha não pode cair no molho esta noite. Peter, você tá tendo problemas pra levantar? É óbvio que estou com problemas. E acho que depois disso vocês já devem ter começado a imaginar aonde o Quagmire entra nessa história. Então, após saber da condição do seu marido, Lois fala que alguém teria que fazer aquilo com ela. E é aqui que o Glenn entra. Não diga isso, Lois. O Quagmire vai aparecer como Papaléguas. Diggity. Está tudo bem. Sua vagina é só um buraco pintado. Realmente, se tem Lois no meio, Quagmire consegue ser mais rápido até que o próprio Papaléguas. E por falar em Papaléguas, parece que essa é a marca registrada do nosso talarico. Porque em outro momento a Bonnie foi pedir para que Lois cuidasse da Suzy e do Joe, e isso aqui aconteceu. Você poderia olhar a Suzy e o Joe. E transar com Quagmire. Quagmire. Que saco, não custa nada deitar, né? Eu sei que todas essas investidas que o Glenn fez parecem mais piadinhas do que de fato o interesse, mas nem sempre as coisas foram assim, como vemos no dia em que os Griffins se inscreveram para participar do Family Feud, que é basicamente um programa onde duas famílias competem para adivinhar a resposta mais comum dada por 100 pessoas em pesquisas populares. Fale alguma coisa que tem no seu banheiro. Tem no banheiro. Vou ficar com feto no vaso sanitário. Mostre um feto no vaso sanitário. Vaso sanitário. E de uma forma incrível, os Griffins chegam até a final precisando responder apenas uma pergunta. O que eles não esperavam é que Peter fosse um animal. Cadeira. Diga alguma coisa sem ser cadeira. E se eu não conseguir pensar em nada? Pode passar. Como eu passo? É só dizer. Dizer o quê? Diga passo. Cadeira. Lamento, seu tempo acabou e não marcou ponto o suficiente. E ele ainda tem a coragem de ficar puto com Richard Dawson, gerando uma treta que leva ele a perder a memória. Com isso, Peter não lembra nem da sua própria família, e Lois precisa ensinar ele coisas bem básicas, como o que é um telefone, uma faca e até coisas mais picantes. O problema da vez é que Peter acaba gostando demais da safadeza, e como ele não lembra quem é a Lois e nem o que é casamento, o gordão resolve levar outras mulheres pra casa. Então não temos mais uma família. Que bom que disse isso, mas esta casa é minha e não irei a lugar nenhum. Você não precisa. Eu vou embora e vou levar os meninos comigo. E é nesse momento que o maior talarico de todos os tempos entra em ação. Glenn avista a Lois no mercado e fazendo eles parecer que se encontraram de repente. E é aqui que ela conta pra ele que não está mais com Peter. E sério, é aqui que nós vemos o quão sacana o Quagmire pode ser. Porque em vez de tentar ajudar um amigo a recuperar a consciência e não perder sua família com 3 filhos e anos de casamento, ele não pensa 2 vezes e chama Lois pra jantar. Eu tenho que comprar muita coisa. Vai em casa amanhã à noite e eu preparo alguma coisinha pra gente comer. É claro. Nossa, isso seria ótimo, Glenn. No final, as coisas só não ficam piores por 2 motivos. A primeira é que Peter consegue recuperar a consciência e vai atrás da esposa. E a segunda é esse daqui. Eu não perdi só a memória. Eu perdi o juízo. Vai! Droga! Puxa vida, Peter, não me importo, não me importo. Eu tô feliz por ter você de volta. Vamos pra casa. E
E sem sombra de dúvidas, o maior caso de talaricagem com Peter foi quando ele decidiu falar tudo o que sente pela esposa do amigo. E isso aconteceu quando os Griffins encontraram Glenn e sua mãe no restaurante e passaram a noite juntos. Ei, antes de ir embora, vamos tirar uma foto? Sim, selfie! Acabei de aprender essa palavra. Perfeito. Então, boa noite pra vocês. Hashtag nos vemos amanhã. É aqui que vemos que Quagmire não está querendo apenas só mandar ver com a Lois. Ele realmente é apaixonado nela. Repito, na esposa do seu amigo. Gostaria de ter uma mulher como a Lois. Não, eu quero uma mulher como Lois. Eu quero Lois. Ela é perfeita. Eu a amo há anos. Ela é amável, gentil e bonita. E eu nunca fui apaixonado por alguém. E depois de todos descobrirem isso, ele ainda tem coragem de reclamar e querer brigar com Peter. O cara que, se dependesse dele, já teria sido corno há muito tempo. Não é também que já não tenha sido, né? Mas isso é pra outro momento. E por mais que seja a preferida do Quagmire, Lois não é a única casada que ele acabou se envolvendo. Aqui nós já vimos que, mesmo em tom de brincadeira, ele acabou dando em cima da Bonnie também. E isso não é de agora. Quagmire sempre ficou de olho nas garotas, como naquela vez em que Joe resolveu fazer um churrasco no seu quintal e recebeu o pessoal. E enquanto Joe e Peter estavam preocupados com o churrasco, Quagmire estava de olho em outro tipo de carne. Que coisa boa. Não precisa passar aí, Lois. Tá, desculpem. Que beleza. E por falar em passar protetor na Bonnie, incrivelmente já tivemos um caso parecido. E isso aconteceu quando as esposas do pessoal resolveram ir para um resort de casais. Ou foi isso que eles pensavam, porque o lugar era na verdade um retiro de terapia. Nosso primeiro exercício de terapia vai ser falar com o outro, começando com eu sinto. Lois, comece, por favor. Eu sinto que não sou valorizada. Como se você não gostasse de ficar comigo. Tá bom, eu sinto meu braço esquerdo todo formigando. Ah, e só pra deixar claro, o retiro é só pra casais. Mas dessa vez o Quagmire não ficou de fora, porque antes da viagem ele apareceu com uma nova namorada, chegando até a participar das dinâmicas com ela. Eu sinto dor no meu útero. Eu sinto orgulho. E depois de todas as experiências, o terapeuta chega à conclusão que os casais não combinavam entre si. Por isso, eles acabam propondo que o pessoal formasse novas duplas, com a Donna e o Joe, Cleveland e a Lois, e Quagmire com a Bonnie. Aqui, sem dúvidas, o que mais tem que ficar preocupado é o Joe. Eu sempre me perguntei se isso que ele jogou nas costas dela é mesmo um protetor. Bom, eu espero que sim. E as coisas aqui conseguem ficar ainda mais loucas, principalmente quando os funcionários do resort decidem conquistar a ilha. E mesmo em uma situação de quase morte, ele tem a cara de pau de tentar uma investida na esposa do Joe. Espera só um pouquinho. Ontem, perto da Praia Norte, eu vi uma pista de pouso pequena. Pode ser a nossa chance de sair aqui da ilha. Você viu mesmo? Ou é só uma desculpa pra poder dizer giggity? Sei lá, gata, eu tô doidão com o calor. Tira a canga. Isso mostra que para o Quagmire não existe hora ruim, não existe lugar ruim e muito menos casamento alheio que sirva de obstáculo. Se tiver uma brecha, ele vai tentar talaricar. E até agora, só o que vimos foram fantasias investidas nas esposas dos colegas. Porém, Quagmire é tão sacana que decidiu elevar o nível. E isso aconteceu no dia em que o noticiário local informou que um buraco negro estava prestes a destruir a Terra. Por causa disso, todos da cidade começaram a fazer de tudo o que sempre tiveram vontade. Como, por exemplo, o Herbert, que cansou de esperar o Chris. Parece que meu tempo de espera acabou. E o Quagmire também não perdeu tempo e foi pedir ao Joe que deixasse ele dormir com a Bonnie. E o motivo? Ele falou que ainda era virgem. Eu sou virgem, Joe! Eu não quero morrer virgem! Por favor, me ajude! Deixa eu transar com a Bonnie. Eu vou deixar. Por meu amigo e pelo nosso último dia na Terra. Você é gente boa, Joe Swanson. Eu não faço ideia de como o Joe caiu nessa. Estamos falando de um homem que fez uma festa para comemorar o feito de ter dormido com 1000 mulheres. E não foi só pro Joe que ele perguntou se poderia dormir com sua esposa. Na própria série do Cleveland, vemos que a dona acusa seu marido de ser egoísta por não apoiar instituições de caridade. Por causa disso, o Sr. Brown junta o pessoal e cria um evento onde pessoas pagariam por cada cerveja que eles bebessem, para depois daí doar o valor
valor pra caridade. E assim nasce a cerveja ambulante, que atrai também seus velhos amigos de Quahog, que pra quem não sabe, o Cleveland nessa série vai morar lá em outro estado, na Virgínia. Eu achei que só ia ter homens negros, mas isso é demais. Tive saudade. Eu vim assim que soube. Depois vou embora direto. E eu preciso comentar que eles não terem os mesmos dubladores de Family Guy é um verdadeiro crime. Olha esse Giggity do Quagmire, cara. Mas por mais que as vozes estejam diferentes, a essência dos personagens se mantém a mesma, como vemos quando a dona vai falar com o pessoal. Mas por quê? O que isso quer dizer? Eu não sabia. Mesmo? Tá aí, posso transar com a sua mulher? Pelo visto, esse bicho não vai mudar nunca. E acho que todo mundo sabe que a dona é a segunda esposa do Cleveland. Antes dela, ele era casado com a Loretta e por um bom tempo os dois até pareciam ter um bom casamento. O problema é que esse casamento acabou desmoronando por causa de um pequeno detalhe. Ou melhor, por causa de uma pessoa. E adivinha quem é o envolvido? Oh meu Deus, é ele mesmo, Glenn Quagmire. E essa história toda começou quando Peter convidou o pessoal para passear em seu barco. Mas as coisas ficaram esquisitas depois que o Quagmire começou a pescar e o seu peixe caiu em um lugar bem delicado. É isso aí, vai fundo, mostra pro peixe quem é que manda. Ô Loretta, tem aquela salada de feijão que você tanto aprecia. Oi, Quagmire. E mesmo com Cleveland ali do lado, Glenn continua dando em cima dela e falando para eles repetirem isso. E convenhamos que isso por si só já é um grande ato de talaricagem dele. Mas calma que ainda vai ficar muito pior. Durante o passeio, Joe acaba caindo do barco e quase se afoga. E por não saber o que fazer nessa situação, os Griffins vão até um centro comunitário para aprender os primeiros socorros. Porém, Peter fica bastante animado e começa a socorrer todos que precisam. E também os que não precisam. Não entrei em pânico. O que está fazendo? Acho que não está machucado. Vou cuidar do senhor num segundo. Muito bem, vou olhar e ver se ele fez cocô na calça. Senhor, eu tenho que ver se fez cocô na calça. Senhor. E é voltando pra casa que eles ouvem a Loretta gritando e vão até a casa dela pra socorrê-la. Peter Griffin, socorrista cumprindo suspensão. Que droga. Vamos embora. Oh, Peter, não era... Pro negão dos grandes, o Cleveland tem um bumbum bem branco. Não era o Cleveland, era um cara branco. O que foi aquilo? Cala a boca e vem me dar um pouco mais desse mel. Pois é, aqui não era ela quem precisava de ajuda. Se bem que com todas as doenças do Glenn, talvez ela precise no futuro. Mas por enquanto, quem precisa mesmo é o cornão do Cleveland. E sim, Quagmire não perdoou a esposa do amigo, fazendo com que o casamento deles chegasse ao fim. E o fato do Cleveland ter perdoado e ficado de boa com Glenn me deixa bastante revoltado. Mas podemos falar melhor disso em um outro momento. Ah, e suas tentativas com Loretta não pararam por aqui, porque pouco tempo depois vemos uma história que começa com Brian conhecendo a Caroline, uma mulher que tem vários gostos parecidos com os dele, e os dois começam a sair fazendo o cachorro ficar completamente encantado. Só que Stewie percebe que Brian costuma sempre estragar seus relacionamentos porque sempre tenta ir rápido demais. Então ele aconselha seu cachorro a fazer justamente o contrário. Dessa vez ele pede para Brian ir devagar com a garota. E Brian resolve seguir o conselho do bebê. Sim, do bebê. O problema é que ele exagera um pouco e passa a semana saindo com ela sem tomar nenhuma iniciativa, fazendo Caroline achar que Brian não estava interessado nela daquela forma. E quando o cachorrão finalmente decide tomar uma atitude, ele descobre que ela estava ficando com Cleveland. Com isso, Brian fica destruído e começa a procurar alguma maneira de separar os dois. E é nesse momento que Stewie tem a ideia de unir novamente o Cleveland com sua ex Loretta. E até o Peter entra nesse plano, que diferente dos dois que queriam juntar o casal, Peter queria provar que ela continuava sendo a mesma mulher que havia traído Cleveland no passado. E para testar isso, ele chama justamente o homem que participou daquela traição. Sim, o Glenn. Porque aparentemente quando você quer descobrir se a ex-esposa do seu amigo ainda cairia em tentação, nada melhor do que chamar o mesmo talarico responsável pelo primeiro divórcio. E é claro que o Quagmire aceita. Ele então vai até o hotel onde Loretta está hospedada e faz isso daqui. Temos um lanche, um prato de frutas e também um filé quentinho. Glenn Quagmire, saia daqui! Vem aqui, gata, hora do segundo tempo. Você do mal destruiu meu casamento! Não, tudo bem que nesse caso a Loretta e Cleveland não estavam mais juntos, mas querendo ou não, ela ainda é ex do amigo e Glenn deveria ter um mínimo de respeito. Cara, eu não sei se vocês perceberam, mas o mais interessante daqui é que já ficou claro que a preferida dele é a Lois, mas ela foi justamente
a única casada com quem ele nunca chegou a dormir. E talvez seja exatamente por isso que essa obsessão tenha durado tanto tempo. Porque Quagmire não teve aquele momento de objetivo cumprido, como se fosse um objetivo pessoal pra ele. E pra um cara como Quagmire, que normalmente consegue o que quer com uma facilidade extrema, a Lois talvez tenha virado justamente a única conquista que ele nunca conseguiu colocar na sua coleção. E são por causa desses tantos casos de talaricagem que é impossível não dar o prêmio de maior talarico do mundo ao clã. De verdade, agora eu não consigo lembrar de alguém mais sacana do que ele. Até pensei no Mo, mas acho que não chega nem aos pés do nosso clã. E vocês conseguem lembrar de alguém mais talarico do que ele? Você acha que esse título caberia melhor em outro personagem? Comenta aí e um forte abraço.